Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam muito bem, porque tinham ido a Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná, na Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente nesta mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de Isaías é interessante. Pelo seguinte, ele põe a realidade do céu e a realidade deste mundo. A realidade do fim dos tempos e as realidades que nós vivemos atualmente. Então Isaías fala, é Deus falando por Isaías: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Então, Isaías está mostrando o céu, a eternidade, aquilo que vai ser o nosso fim, que precisa ser o nosso fim, aquilo que os nossos irmãos precisam alcançar e caminhar nessa vida para chegar lá. Pelas palavras que nós vemos aqui,
a gente percebe que coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Depois, Isaías diz, ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito da dor. É no céu. É só no céu. Ali não haverá mais a voz do pranto e o grito da dor. Agora, aqui na terra, ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida. Porque, infelizmente, dada a situação do povo, acontecia muito de crianças morrerem com dias, com 1 mês, 2 meses. Né? Eles tinham muitos filhos, mas perdiam também muitos filhos. Isaías está dizendo o que Deus quer para eles. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não tenham completado os seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. Na nova terra. E quem não alcançar 100 anos, passará por maldito. Dom Bonifácio usava muito esse trecho, né? Quando a gente comentava, ele dizia, eu vou chegar aos 100 anos, né? Porque eu não sou maldito e não quero ser maldito. Não chegou aos 100 anos, mas é certo. Né? Ele foi um padre que eu conheci, que era justamente aquele que cuidava das finanças na nossa filosofia, e dava aula também de filosofia, porque foi formado em filosofia. Depois foi feito diretor de Lavrinhas, quando estava em Lavrinhas, para a surpresa deles, veio um telefonema do Núcio, o declarando bispo, né, de Cuiabá. Então, um homem sensacional, Dom Bonifácio Pitinini. Não chegou aos 100 anos, mas agora ultrapassou os 100 anos. Né? Ele já está na eternidade. Construirão casas, então a realidade desse mundo novo, construirão casas para nelas morar, plantarão vinhos para comer os seus frutos. Então, abundância, frutos, Deus contribuindo com um povo fiel. O Evangelho também é interessante, porque Jesus vai à Galileia, que é a terra dele. Ele viveu na Galileia, ele, José, Maria. E Jesus havia declarado que um profeta, infelizmente, não é benquisto na sua própria terra. Pelo contrário, é rejeitado na própria terra. Só que dessa vez, desculpa a expressão, Jesus deu fora. Porque quando o povo chegou em caravanas, estavam todos festivos, rodearam Jesus, deram vivas a Jesus. Por quê? Porque eles foram a Jerusalém para as festas. Nas festas, eles viram Jesus atuando. Ele não operou milagres, mas atuando, falando, gente cercando. E era o conterrâneo deles que estava ali fazendo essas proezas. Então eles estavam todos satisfeitos.
Daí Jesus deixa esse lugar e vai para Caná, da Galileia, onde ele operou o primeiro milagre, transformando a água em vinho. E agora começa a segunda parte do Evangelho. Lá em Cafarnaum, porque veja, a Galileia está lá em cima. Um pouco mais abaixo está Caná. E Cafarnaum está lá embaixo, às margens do lago de Genezaré. Então, lá em Cafarnaum, havia um oficial do rei, portanto, pessoa importante, né, procurando Jesus. Sabendo que ele está em Caná, ele vai, porque ele era militar, vai com seu grupo, né, à procura de Jesus. E quando chega a Jesus, o que ele diz é isso, que Jesus fosse para curar o seu filho, que estava morrendo. E Jesus tem uma exclamação assim: se não virdes prodígios, milagres, não acreditais. Mas foi também para testar a fé desse homem que era pagão. E veio a Jesus. Mas ele insistiu: Senhor, desce antes que meu filho morra. Daí Jesus assume uma posição séria e diz: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou, disse a palavra de Deus. Se está no Evangelho e de São João, foi assim mesmo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando ele estava se aproximando de Cafarnaum, que agora eu disse lá embaixo, os servos desse senhor vieram dizendo com alegria que seu filho está vivo. Daí o homem, para testar, pergunta: a que horas que ele ficou bem? E eles disseram, na numeração deles, pela 1h da tarde. E o servo do rei logo viu e disse: foi nessa hora que Jesus me disse, teu filho vive. E o mais bonito desse evangelho é que ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Beleza. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. E termina o Evangelho dizendo: esse foi o segundo prodígio, sinal, milagre que Jesus realizou. O primeiro nas bodas de Caná e esse o segundo para um pagão. Jesus era interessantíssimo e ele é o Senhor de tudo. E aí se abre a porta para os milagres de Jesus. O que é importante para nós é termos a fé daquele homem. Porque ele fez de tudo. Imaginem, ele estava em Cafarnaum, lá embaixo, era tudo a pé. E ele andou todo aquele caminho até chegar a Caná para encontrar-se com Jesus. Porque na certeza de que Jesus faria alguma coisa pelo seu filho. E quando Jesus, como ele queria que Jesus fosse com ele para Cafarnaum. E até pensava que ele fosse impor as mãos sobre o seu filho, etc. Mas não, Jesus disse simplesmente: podes ir, teu filho vive. Então, a fé foi despertada no coração desse homem. E essa fé precisa despertar os nossos corações. A sua terra é a terra dos milagres, não é isso? Como é que vocês dizem? Aracaju, terra de milagres, celeiros de vocação. Sim. Aracaju, terra de milagres. A Canção Nova é uma terra de milagres. Daí você vê diariamente e depois mensalmente os milagres que Deus faz. Com tudo que estamos vivendo, com a pandemia que está acontecendo, com as poucas pessoas que vêm aos nossos encontros, Deus tem provido. E não só uma coisa assim de dinheiro. Todas as outras coisas, nós estamos acreditando no milagre da Sabrina. Estamos acreditando. Pode até
parecer uma loucura. Não, tanto assim que os médicos, de primeira mão, já pensaram em cortar a perna dela. Depois do que aconteceu, que nós pedimos pela fé a cura dela, eles tiveram que fazer as várias curvas que fizeram, nos exames que fizeram. Por quê? Viram que não precisava cortar. Eles estão pensando que é uma doença autoimune. Não é? Então eles estão querendo descobrir, deixe que os médicos descubram. Mas Jesus está lá. E nós estamos lá com a Sabrina. Nós estamos lá com a Sabrina. E com tantas outras pessoas que precisam de milagres de Deus. Que realmente não seja apenas Aracaju, seja também a Canção Nova, terra de milagres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.